Passo o comentário para o Paulo Figueiredo. Não sei se você sabe, Anselmo, às vezes as pessoas não sabem, mas era a minha profissão primária até pouco tempo atrás, mas eu sou economista, né? E eu saí da faculdade de jornalismo para a faculdade de economia. E eu não tenho nenhum respeito por esses caras. Nenhum respeito por esses economistas de FIT. Não tenho nenhum respeito por Armínio Fraga, absolutamente nenhum respeito. Zero. Alguns deles foram meus professores. Eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, as melhores faculdades de economia supostamente que o Brasil tinha. Depois passei pelo MIT, passei pela London School, passei pelo Harvard, mas minha alma mater seria a PUC do Rio de Janeiro, onde eu convivi com essas pessoas. E eu não tenho absolutamente nenhum respeito por eles. Esses economistas de FIT, economistas de agentes de rating, para mim não valem nada, são todos uns... eles são uma espécie de... pensa assim, um meteorologista que ele prevê o tempo depois que o tempo muda. Então ele não fala assim, amanhã vai chover, não. Ele fala assim, o tempo tá bom. O tempo tá bom. Porque reformas, ambiente global e tal, mas é tudo coisa que já passou. Quando é que foi feita a reforma da Previdência? Quando é que foi feita a reforma trabalhista? Quando é que foi feita a independência do Banco Central? Quando que foi colocado um presidente do Banco Central equilibrado, o melhor presidente do Banco Central do mundo? Quem foi o ministro da Fazenda mais liberal que o Brasil teve nos últimos tempos? Foi agora? Então entra aí esse povo agora, não, o ambiente global melhorou, o Brasil, reformas. E agora que você melhora o rating do Brasil? Quando é que veio o teto? Quando é que foi feito o teto de gastos? Então é agora que vem a melhor o rating? Porque, gênios, se o que vocês estão falando é verdade, vocês deveriam estar rebaixando a essa altura o rating do Brasil. E eu explico por quê. Porque o governo Lula começou como? Antes do governo assumir, ele negociou com o Congresso, na transição, uma PEC da gastança. O governo acabou com o teto de gastos, inventaram um arcabouço fiscal que basicamente é uma gastança sem limites com base na expectativa do governo. Eles passaram uma reforma tributária que arrebenta os setores que funcionam no Brasil. O agro, o de serviços e ainda tem o potencial de ter o maior imposto para consumo da história do mundo. Um cheque em branco para a criação de tributos, todos eles centralizados num governo federal que não tem o menor compromisso fiscal. É um governo que quer que quer revogar a reforma trabalhista. É um governo contra o Banco Central Independente. Eles minam o trabalho do Roberto Campos Neto todos os dias. Tudo o que o governo do PT diz é o contrário do que esses caras da FIT estão dizendo que é bom. Então por isso que eu não tenho absolutamente nenhum respeito. Leiam as notícias. Aqui, a notícia da semana passada. Governo Central registra o maior déficit para junho em 2 anos. Em 2 anos, porque em 2 anos foi a Covid. Senão seria o maior déficit para junho da história. Relatório do governo, olha que loucura, relatório do governo estima aumento no déficit primário para 145 bilhões em 2023. Então você vai dar aumentar o rating do Brasil nessa situação? Tem alguma coisa que não tá funcionando. Outra notícia, essa notícia de ontem, investimento direto no país caiu 26,7% no primeiro trimestre, dados do Banco Central. E a FIT vai e eleva o rating do Brasil agora? Ora, desculpa, eu não tenho nenhum respeito por esses economistas e mais, eu vou além. Eu digo que existe uma politicagem gigantesca nessas agências de rating globalistas. Ao mesmo tempo em que eles estão incensando agora o Brasil de Lula, em vez de bater palma, foram 4 anos de governo Bolsonaro com Paulo Guedes, um dos economistas mais respeitados do mundo, comandando o Ministério da Economia. Não tinha Simone Tebet Haddad, que nunca estudou economia e colou na prova. E agora que eles estão elevando o rating do Brasil, agora! Depois de anos e anos de contas públicas arrumadas, superávit primário, um governo que conseguiu fazer uma gestão da pandemia, onde o mundo inteiro foi pro escambau e o Brasil conseguiu arrumar. Eu vivi para ver na minha vida algo que eu nunca tinha visto. Os Estados Unidos terem mais inflação, a inflação mais alta em 12 meses do que o Brasil. Eu nunca tinha vivido isso na história. E não teve nenhuma FIT elevando o rating do Brasil. Agora, quando o Lula chega, como num passe de mágica, em 6 meses, onde ele promete fazer tudo que é o contrário do que a FIT defende, e que é o contrário da ortodoxia econômica. E, além disso,
mina o presidente do Banco Central e, além disso, o Lula está fazendo um desastre na política externa, a gente tem pauta aqui da Dilma incensante, querendo dar dinheiro pro Putin, eles vão lá e elevam o rating do Brasil, ao mesmo tempo que agora estão arrumando confusão com Benjamin Netanyahu em Israel, querendo rebaixar o rating de Israel, porque Israel aprovou uma reforma contra o judiciário globalista. Ninguém pode ser trouxa o suficiente para manejar os seus investimentos com base nesses caras que, obviamente, são técnicos incompetentes, sem capacidade de leitura política e donos das agências de rating, que, aliás, não deveriam ter mais nenhuma credibilidade depois da crise de 2008, já deveria ter jogado esses caras todos para o espaço. A necessidade da existência deles é absolutamente burocrática, porque, em termos de credibilidade, eles não sabem absolutamente nada. Esses caras têm, além de tudo isso, eles têm uma inclinação política ideológica para defender os interesses globalistas que você não pode ignorar. Hoje, 4 empresas, principalmente 3, a SCG, a State Street, a Capital, a Vanguard e BlackRock, dominam basicamente o cenário de investimento global inteiro. Então, se você ainda acredita na história da carochinha, de que existe mercado financeiro no mundo, de que existem agências que realmente isentas verificam a situação fiscal do país, desculpa, você é trouxa. Você é trouxa. Essa é a mesma gente que assinou no Brasil, os representantes desses caras no Brasil, todos eles assinaram cartinha para a democracia. Todos eles faziam carinha de nojinho para Paulo Guedes e agora fazem coraçãozinho para Haddad. Vamos ver qual é o resultado econômico dessa porcaria. Obrigado. A gente tem que lembrar, quando a gente ouvir notícia do tipo, não consigo entender por que a gente não usa Yuan, etc. A gente tem que lembrar que a gente está falando da presidente do Banco dos BRICS. Essa foi a mulher que quebrou o Brasil, né? Essa foi a responsável por enfiar o Brasil na pior crise econômica da história. A Dilma Rousseff foi pior economicamente para o Brasil do que a pandemia. Número do PIB. Eu estou ouvindo. Vejam onde nós estamos aterrissando. Uma pessoa que claramente tem um problema cognitivo, ela tem algum dano cerebral, ela preside o Banco dos BRICS. E um exemplo disso é que ela está rindo, o Caio. É a verdade, é o Brasil como ele é. A gente sabe que a Dilma Rousseff não consegue completar uma sentença coerente. O Joe Biden, por exemplo, pelo menos o Joe Biden tem o argumento da senilidade. Claramente o Joe Biden está senil. Ele já era um cara meio pouco articulado, mas agora está senil. A Dilma Rousseff está senil desde a infância. Então é uma debilidade mental. E eu não falo aqui, não estou xingando de debilóide do ponto de vista, é um adjetivo. Não, uma pessoa que tem uma debilidade, ela é débil, né? Ou seja, tem problemas, está fraca mentalmente. E não sou eu que estou dizendo, tem 1 trilhão de vídeos na internet a esse respeito. E o governo Lula resolveu pegar essa mulher, que é uma tristeza para a história do Brasil, que tenha sido eleita 2 vezes presidenta, se é que foi eleita, né? Porque ela não sabe o que aconteceu, né? O próprio PSDB diz que, enfim, deixa para lá o que o PSDB disse, porque agora que o Bolsonaro, né? Aí muda tudo, a posição de todo mundo mudou. Mas essa moça, hoje, o fato é que ela preside o Banco dos BRICS. E para vocês terem uma ideia, estava circulando na imprensa a notícia de que ela estava querendo utilizar dinheiro do Banco dos BRICS, que ela preside, para financiar a Rússia, para financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E aí, quem disse para ela não foi o Xi Jinping. O Xi Jinping ficou com medo desse tipo de ação, gerar sanções que afetassem a China, porque é óbvio que iam gerar, né? O Ocidente inteiro se une para criar um bloqueio econômico à Rússia gigantesco e a gênia resolve achar que é uma boa ideia usar dinheiro do Banco dos BRICS para financiar a Rússia. Ou seja, a mulher é tão aloprada que ela está tomando conselho de moderação de bom senso do ditador do Partido Comunista Chinês. Vejam o grau da coisa. Essas falas dela, que na verdade repetem, né, as falas do Lula, que esse aí o problema já é outro, é uma coisa muito mais
tem muito mais a ver com alcoolismo, uma coisa mais etílica, né? Porque as falas dele são falas de bêbado. E ele também tem feito, também falou, toda noite eu fico me perguntando por que a gente tem que fazer transação em dólar, foi uma frase dele, né? E quando, não fiquem ofendidos quando eu falar de Lula bêbado, porque ele que disse que ia resolver o problema da guerra da Ucrânia com a Rússia no bar. A frase é dele, durante a campanha, falou que ia resolver, que ia chamar o pessoal para tomar uma cerveja, que se uma não resolvesse, duas iam resolver, e que ele ia ficar lá. Ele tá tomando tudo sozinho, e a situação da guerra da Ucrânia continua não resolvida.